Olá, amigos, internautas, Shalom Lekulam, paz a todos, Shalom Rabini Shai, Shalom Rabera Malka, todos os líderes e esposas, né, presentes nesta sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei Torá, família Sina, congregação israelita da Nova Aliança. Hoje são 5 de Iyar, do ano 5.786, 22 de abril de 2026. Quem chegou agora, por favor, pode ligar o microfone, tá bom? E nós já damos início. As porções para hoje são duas, né? Assim como também são duas para Shiot, Merrubarot, duas juntas, e elas estão no livro Levítico, né? Como leitura integral, Levítico, capítulo 16, verso 1, e vai até o capítulo 20, verso 27, como leitura integral. Aharimot e Kedoshim, né? Depois da morte dos santos. Temos a terceira aliá e a quarta aliá, que está no livro de Levítico, capítulo 17, verso 8, e vai até o capítulo 18, verso 21, é a terceira aliá. E na lógica aqui tem a quarta aliá, Levítico 18, 22, até o 19, verso 14. Repetindo, Levítico 18, 22, até o capítulo 19, verso 14, fica aí a critério de nossos amigos, nossos irmãos. Temos a Haftará, está baseada no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 20, verso 2, e vai até o versículo 20. E mais uma leitura na Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, no livro de Marcos, capítulo 12, verso 28, e vai até o versículo 34. Rosh e Yehudá, Muri e Moshe, de Vila Velha, já estão postos, né? Só vou colocar aqui mais 6 pessoas e passarei já já a palavra para vocês. Um minutinho. Isso. E Rosh e Yehudá, Muri e Moshe, estão com a palavra, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom. O Moshe pode dar o início, uma leitura no hebraico. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח אל פתח. Desculpa, saiu aqui da tela, desculpa, cliquei aqui, deixa eu só, perdão, só um segundo. ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונכרתי האיש ההוא מעם אבי ואיש איש מבית ישראל ומהגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלתי את האדם וכירתי אותה מקרב ימה כי נפש היא הבשר בדם היא ואני ונתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר. Amém. Amém. E a eles dirás: qualquer homem da casa de Israel e do peregrino que habitar entre eles, que oferecer oferta de elevação ou sacrifício, e a porta da tenda da reunião não trouxer para oferecê-los ao Eterno, será banido aquele homem de seu povo. Qualquer homem da casa de Israel, peregrino que habitar entre eles, que comer algum sangue, porém minha ira na pessoa que comer o sangue, e a banirei de seu povo, porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue. E eu o dei a vós sobre o altar, para espiar pelas vossas almas, porquanto o sangue, ele é que espiará pela alma. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma de vós comerá o sangue, e o peregrino que habitar entre vós não comerá sangue.
Qualquer homem do filho de Israel e do peregrino que mora entre eles, que caçar algum animal ou ave que é permitido comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a alma de toda criatura está ligada ao seu sangue. E eu disse aos filhos de Israel: o sangue de nenhuma criatura não comereis, porque a alma de toda criatura está ligada ao seu sangue. Todo aquele que comer dele será banido. E toda pessoa natural, peregrino que comer animais que morrem por si só, ou dilacerado por outros animais, lavará sua veste, se banhará em água, será impuro até a tarde, e se purificará. E se não lavar suas vestes, sua carne não banhará, levará sobre si a sua iniquidade. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dirás a eles: eu sou o Eterno vosso Deus. Segundo as obras da terra do Egito, na qual estiveste, não fareis. E segundo as obras das terras de Canaã, a qual eu vos levo, não fareis. Não andeis segundo os seus costumes. Meus juízos cumprireis, meus estatutos guardareis para segui-los. Eu sou o Eterno vosso Deus. Guardareis os meus estatutos, meus juízos, cumprindo-os, os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Nenhum de vós chegará àqueles que lhe é próximo por carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Nudez da sua mulher, nudez da mulher de seu pai, nudez de tua mãe, não descobrirás. Tua mãe é ela, não descobrirá a sua nudez. Nudez da mulher de teu pai, não descobrirá. Nudez de teu pai é ela. Nudez de tua irmã, filha de teu pai, filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, não descobrirás sua nudez. Nudez da filha de teu filho ou filha de tua filha, não descobrirás sua nudez, porque de teu filho ou filha de tua filha não descobrirá tua nudez, porque tua nudez são elas. Nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, tua irmã é ela, não descobrirás sua nudez. Nudez da irmã de seu pai, não descobrirás, ela é parente próxima de seu pai. Nudez da irmã da tua mãe, não descobrirá, porque ela é parente próxima de sua mãe. Nudez do seu irmão, nudez do irmão de teu pai, não descobrirás. Não te chegarás à mulher, a sua mulher, ela é tua tia. Nudez de tua nora, não descobrirás. A nudez de teu filho é ela, não descobrirás sua nudez. Nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás, ela é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e sua filha, não descobrirás. Filha de seu filho e filha de sua filha não tomarás para descobrir sua nudez. Eles são parente próximo, é mau pensamento. E a mulher com a sua irmã não tomarás para fazê-las rivais, descobrindo sua nudez ao lado da outra em sua vida. E a mulher na impureza da sua menstruação não chegarás para descobrir sua nudez. E com a mulher de seu companheiro não te deitarás para dar sêmen, para impurificar-te com ela. E da tua semente não entregarás nenhum, para fazê-la passar pelo fogo a Molor. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Eterno. E com homem não te deitarás como se fosse mulher, é uma abominação. E com qualquer animal não te deitarás para impurificar-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para se juntar com ele, é confusão. Não vos impurifiqueis com todas essas coisas, pois com todas elas impurificaram-se as nações que eu hei de expulsar diante de vós. E a terra ficou impura. E visitei a sua iniquidade sobre ela, e vomitou a terra os seus moradores. Guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e não fareis de todas essas abominações, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens da terra que estavam antes de vós, e impurificou-se a terra, para que a terra não vos impurificando-a, como vomitou as nações que estavam antes de vós, porque aquele que fizer alguma dessas abominações serão banidos da alma que o fizer de seu povo. Guardareis o meu mandado para não fazer nenhum dos costumes abomináveis que foram feitos antes de vós, e não vos impurifiqueis com eles. Eu sou o Eterno vosso Deus. Parashat Kedoshim. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe dirás: santos sereis, pois santos eu sou, o Eterno vosso Deus. Cada um a sua mãe e a seu pai temerá. Meus sábados guardareis, eu sou o Eterno vosso Deus. Não vos voltei aos ídolos para servi-los, e deuses fundidos não fareis para vós, eu sou o Eterno vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício de pazes ao Eterno, por vossa vontade o oferecereis.
No dia que oferecerdes será comido, e também no dia seguinte, e a sobra, até o terceiro dia, no fogo será queimada. E se for comido no terceiro dia, abominável será, não será aceito. E aquele que o comer, levará sobre si a sua iniquidade, porque profanou a santidade do Eterno. E será banido aquela alma de seu povo. E quando cegardes a ceifa da terra, não acabarás de cegar o canto do seu campo, e as espigas saídas no recolhimento de sua ceifa, não recolherás. E a tua vinha não rebuscarás, o bago de tua vinha não recolherás, para o pobre e para o peregrino os deixará. Eu sou o eterno vosso Deus. Não furtareis, não enganareis, não mentireis, cada um ao seu companheiro. Não jurareis falso em meu nome, profanando o nome de vosso Deus. Eu sou o eterno. Não sonegarás teu próximo, não extorquirás, não ficará paga de um diarista contigo até pela manhã. Não amaldiçoará o surdo, e diante do cego não porás tropeço. Temerás a teu Deus. Eu sou o eterno. Aí a terceira e a quarta ali, a palavra tá volta para o Mori Moshe, a continuidade da explanação. Amém. Essa paraxá, ela possui muitas instruções importantes para as nossas vidas, e percebemos que o texto, os dois capítulos, vai falar muito sobre a questão de eu sou o eterno vosso Deus. É uma expressão muito recorrente nos dois capítulos, justamente para enfatizar essa aliança feita, justamente enfatizando os dois nomes, o nome divino, do eterno, tetragrama, e também o Elohim, que está relacionado à justiça e juízo, e o nome da misericórdia, os dois nomes que inclusive aparece logo no início dos 10 pronunciamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, justamente para enfatizar essas duas características do eterno. E dependendo do seu relacionamento, né, do relacionamento de Israel com o eterno, ele se manifesta ou como Elohim ou como o eterno tetragrama, o Adonai. Então nós vemos que essa ênfase ela é dada justamente para criar esse relacionamento, trazendo o reforço da importância da santificação. Nós vemos que no capítulo 17, logo no início, o Eterno vai dar algumas instruções para os filhos de Israel, que é algo muito significativo, a fim de que fosse evitado a questão da idolatria. Então, unificando o culto, como trazendo essa união da mesma concepção, da mesma visão acerca do culto ao Eterno, isso evitaria um cretismo religioso, né, a fim de que Israel não tivesse outra concepção. Por isso que houve a questão de maneira imperativa, o Eterno trazer ali, logo nos inícios, ou no início do capítulo 17, aqui no versículo de número 3 em diante, ele fala: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro, cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Eterno diante do tabernáculo, a esse homem será imputado o sangue, derramou sangue, por isso aquele homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Eterno à porta da tenda da congregação. Ao sacerdote os ofereçam por sacrifício pacífico ao Eterno. Aí ele continua dando as diretrizes, né, com relação a esse local de culto, justamente para evitar que houvesse algum culto estranho, né? E, inclusive, é interessante, quando a gente fala de culto, Avodah Zará, ela é algo muito significativo, porque esse termo, idolatria, conhecido como idolatria, tem um significado de algo que não lhe pertence,
né? Uma vez que a pessoa, por exemplo, ela teve uma aliança ou foi aliançada com o Eterno, aí de repente ela adere um outro segmento que não seja do Eterno. Isso é chamado de avodá zará. Zará, em hebraico, é estranha, né? Estranha avodá é serviço, trabalho, ou obra. Então, seria serviço estranho. Inclusive, lá no Salmo de número 81, nós temos algo no hebraico que é interessante, 81, 9 e 10, quando fala, não haverá Deus estranho no meio de ti, não haverá, diante dele não te prostrarás. A expressão hebraica usada ali é bem significativa, porque não está falando apenas do ídolo externo em si, mas está falando do ídolo interno, né? No hebraico seria lo irie verá elzar, ou seja, não haja dentro de ti Deus estranho, né? Então, tudo aquilo que substitui o lugar do eterno em nossas vidas se torna esse Deus estranho. E o quanto é mais difícil o ser humano ele arrancar isso de dentro de si, aquela questão de que não apenas devemos sair do Egito geograficamente, mas internamente, né? Não carregar essas práticas internas, porque isso com certeza afeta o nosso relacionamento com o eterno, né? E acaba que praticamos o chamado avodá zará, que é algo que é estranho, né? Estranho porque não pertence a ambos os lados, né? Então, é bem interessante essa primeira questão do capítulo 17, sendo que essa ordem, nós vamos ver que a Torá, ela de maneira bem enfática, ela também demonstra a questão igualitária, que seria a questão de tanto para o estrangeiro, né, o guer, que seria aquele que se aproxima da fé judaica e passa também a fazer parte do povo, quanto para o natural, colocando os mesmos como iguais dentro dessa questão da aliança, né, se tornando um único povo. Então, nós vemos isso nessa paraxá também, nesses dois capítulos, capítulo 17 e capítulo 18, quando vai falar o natural e o estrangeiro que está no meio de vós. Então, é bem significativo esses dois capítulos. Outra questão também, nós vamos projetar aqui em tela, para ficar mais didático, só um segundo. Um esboço aqui em tela. Esse capítulo 17 também ele vai enfatizar a questão da alimentação. Nós vemos que Shaul Hachalia, em uma das suas cartas, ele comenta algo interessante, que está justamente relacionado ao que a Torá ela já define, quando ele fala, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, por que nos alimentamos? A forma que nós nos alimentamos, nós criamos um relacionamento com o Eterno, nós glorificamos a Ele ou não, né? Depende da forma pela qual nós nos alimentamos. Então, por isso que Shaul Hachalia vai trazer essa fala. Logo, ele reproduz na sua carta de maneira bem sintetizada ali e objetiva essa mesma ideia, a questão de que qual é o objetivo de você se alimentar, por que se alimentar de acordo com a prescrição que a Torá ela determina, justamente porque tem a ver com esse relacionamento com o Eterno. A nossa alimentação deve glorificar também ao Eterno, assim como outras coisas também atreladas no nosso dia a dia. Então é muito importante essa questão, por quê? Porque as duas parashiot, elas estão, então, interligadas. Né? A Haremot,
e também a Kedoshim. As duas estão interligadas, porque a santificação ela começa justamente aderir a uma alimentação adequada de acordo com a prescrição que o Eterno determinou para os santos. Então, nós temos esse detalhe. No capítulo 17, aqui nós temos algumas falas no hebraico, né? Nós temos duas palavras que estão grifadas aqui, que estão, aliás, destacadas, que é a palavra nevelá e a palavra terefá, que seria essa palavra aqui, que seria as palavras usadas aqui nesse texto. Nesse caso aqui, ele está um pouquinho mais abaixo, no capítulo 7, versículo 15, quando fala da carne nevelá e ou trefá, né, a raiz em si. Um pouco anterior, ele fala sobre a questão comer algum sangue. Então, o Eterno, ele ordenou aos seus filhos que não comessem sangue, de fato. O Eterno deu esse mandamento à humanidade imediatamente, depois de permitir que a raça comesse carne. Em Gênesis 9, 3 a 4, lemos o seguinte: e todo o que se move vos servirá de mantimento, como a erva que vos dei, todas essas coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Quando Deus escolheu o povo de Israel para ser seu próprio povo especial, ele repetiu esse mesmo mandamento. A eles não comereis o releve, né? Traduzido como gordura, no caso sebo, nem o dam, o sangue. Está lá em Levítico, capítulo 3, versículo 17. De fato, em Levítico 17, 10 a 14, lemos o relato abrangente deste mandamento do Eterno, onde nós temos aqui, do versículo 10 ao versículo 14, todo homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que come do sangue, eu porei o meu rosto contra aquela alma que come sangue, e a exterminarei do meio do seu povo. Então, como as nações elas se corromperam, né, Noé e a sua família eram justos. Porém, as nações, Deus havia prescrito para Noé, sobre essa questão de não consumir o sangue, ou comer carne com sangue. Porém, o Eterno precisava de um povo modelo, devido a essa corrupção generalizada, para que esse povo fosse o sacerdócio real, como está descrito lá no capítulo 19 de Êxodo, versículo de 1 em diante. E o que é um sacerdócio real? Sacerdócio real, ele exerce uma dupla função, né? E essa dupla função carrega consigo um exemplo a ser seguido, né? Uma vez que foi dada autoridade ao povo de Israel, ao nosso povo, para instruir as nações que se aproximassem desse Deus. Mas para se aproximar do Deus o qual Israel serve, há uma necessidade de se aproximar do povo. Foi justamente isso que Ruth enfatizou. O teu povo, né? Quando ela fala para Noemi, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Porque através deste povo, ela aprenderia a servir a este Deus. Então, o intuito do Eterno era justamente levantar a nação de Israel, inclusive que é chamada de primogênito, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23, primogênito de que maneira? Né? Porque havia outras nações mais antigas do que Israel. Então, não seria nesse sentido de primogenitura como a primeira nação, ou dentre as primeiras nações, mas no sentido de autoridade, alguém como representante do Eterno, né? Porque o primogênito ele não tinha apenas aquela ênfase de posse material, mas também exercia uma função espiritual. Então, o Eterno formando esse povo, do qual nós fazemos parte, Baruch Hashem por isso,
ele então constitui como sacerdócio real. Os sacerdotes, a função dele era justamente trazer instrução, trazer ensinamento, guiar, né? E real, por que essa expressão real? Justamente por causa da questão de autoridade de governo, autoridade de administrar, comandar, governar. Então, Israel carregava e carrega essa postura, né, de nação primogênita. Logo, eles deveriam ser um exemplo, e devem, né, no caso, ser um exemplo a ser seguido, para que haja essa aproximação desse Deus. Então, dentre tantas outras coisas, a forma correta de se alimentar fazia parte dessa separação. Para que fosse um exemplo a ser seguido, Israel não poderia se misturar com os costumes dessas outras nações, que inclusive usavam também o sangue, ingeriam sangue para receber ali uma suposta autoridade dos seus deuses estranhos. Então, o Eterno foi fazendo essa distinção, que é muito interessante, por exemplo, quando Yeshua, ele fala sobre vós sois a luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, né? E por que a luz do mundo? Justamente para trazer esclarecimento, porque quando a luz chega, começa a se fazer distinção entre uma coisa e outra, né? Não continua com aquela mistura, aquele sincretismo, mas percebe-se o que é correto e o que não é correto. Então, nós somos chamados para ser essa luz do mundo, né? Ou seja, porque o mundo ele vive em trevas. E existem muitas pessoas que estão precisando realmente conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Isso também envolve a questão, a forma de alimentação. Então, essa paraxá, ela fala muito sobre essas questões da separação, a forma de ser diferente, né? Eu não quero ser muito estendido, até porque o horário passa muito rápido, né? Mas nós vamos ver, por exemplo, com relação à palavra, a expressão nevelar, no 17:15, o termo hebraico nevelar possui raízes negativas. Naval, né, Naval, inclusive, tinha um personagem chamado Nabal, que é Naval, né? E Naval significa cair em ruína, agir com desprezo, tolo, ímpio, até mesmo endurecido, né? Que é a mesma expressão usada, né, velar para pecado grave, sacrilégio, ou seja, que seria justamente um animal que morreu por si mesmo, ou que não foi abatido exatamente como ordena a lei, né? Então, veja a associação dessa palavra, né? O hebraico ele trabalha muito com essa questão da conexão do sentido das raízes, né? Colocando aquela palavra no mesmo nível, mesmo sendo palavras diferentes, mas tendo algum tipo de conexão, seja positiva ou negativa. Nesse caso da carne nevelar, seria no sentido negativo. Não podemos comer também treifá, é um animal que foi ferido por outro animal, né? Também é chamado de treifá se um órgão vital está faltando ou se o órgão está tão danificado que o animal não conseguiria sobreviver por mais 12 meses. É proibido comer a carne de um animal treifá, mesmo que tenha sido abatido de acordo com a lei judaica. No capítulo 17 e no capítulo 18, nós encontramos esse reflexo justamente lá em Atos 15, que é um texto bastante conhecido, né, já que ambos vão falar de três coisas principais: a kashrut, alimentos permitidos, taharat hamishpachá, pureza familiar, e avodá zará, idolatria.
Então, está lá em Atos capítulo 15, versículo 20. Então, está atrelado. Então, existe uma continuidade do que a Torá já prescreve para aqueles, por exemplo, que estão se aproximando do conhecimento do Eterno. Né? Aqui nós temos algumas observações que, lá no capítulo 18, versículo de número 2, ele diz assim, fala ao filho de Israel, diz, eu sou o Eterno vosso Deus. Versículo 3, ele fala, não farei segundo as obras da terra do Egito. Então, veja que todas as proibições, elas estão relacionadas a fazer distinção entre as nações, entre Israel e as demais nações. Em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, né, para a qual vos levo, nem andarei segundo os seus estatutos. A expressão usada para não fareis seria lo ta'asu. Lo é aquele não enfático, definitivamente não. A gente tem vários tipos, aliás, de não no hebraico. A gente tem o en significa não existir. Nós temos o bli é sem, né? Algo, por exemplo, um café sem açúcar, é o bli, né? É sem um adicional. Nós temos o lo. O lo é aquele não determinante, é aquele não absoluto, que seria traduzido também como nunca, jamais. Então, ele é bem enfático. E aqui ele fala justamente não fazer de acordo com as obras da terra do Egito e a terra de Canaã. Por quê? Essas nações, elas são usadas aqui como exemplo de distanciamento de corrupção, imoralidade, distanciamento daquilo que é verdadeiro, né, daquilo que traz um relacionamento com o que é verdadeiro, né? Então, eles tinham saído do Egito e também, ao adentrar Canaã, não poderiam aderir às mesmas obras dessa terra. E o Eterno colocou de maneira bem enfática, em hipótese alguma, lo, né? Então, não é um simplesmente não, mas é nunca, jamais, né? No versículo 4, ele vai falar, conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o eterno vosso Deus. Aqui, nós temos algo interessante, que é a palavra estatuto. Rukotai, meus estatutos. Rukim, estatutos. Rok, estatuto. E essa palavra, ela é a mesma raiz da expressão usada para talhar em pedras. Quando alguém pegava um escrito, por exemplo, os 10 pronunciamentos, eles foram inscritos em pedras, que se tornava algo fixo, algo duradouro, né? Tanto que existe na arqueologia a questão dos achados antigos de inscrições em pedras, cerâmicas, de milhares e milhares de anos, que não se perderam, né, aquelas informações, por causa do sistema usado, trazendo, então, durabilidade. Então, da mesma forma, o Eterno, ele quer cravar a sua palavra, a sua Torá, em nossos corações, para que seja algo permanente, como, né, os próprios achados antigos, passando-se o tempo, vocês veem aí descobertas arqueológicas de mais de 2.000 anos, 3.000 anos, né, e daí por diante, né, já teve achados arqueológicos de 3.500 anos, ou seja, quanta coisa esse achado arqueológico não passou para se deteriorar, né, com o tempo, aquelas informações, mas elas permaneceram ali. É justamente a ideia do que a Torá ela vai também trazer para nós, que pode se passar o tempo que for, a palavra do Eterno precisa permanecer cravada em nossos corações, inscrita em nossos corações. Então, retorno a palavra para o Rocher Rodar, e agradeço aqui por essa grande oportunidade. Um shalom a todos, um shalom ao Rabino Shai, Rabera Malka, que o Eterno continue nos abençoando. Amém.
Então, nós vimos aí a importância, né, dessa Parashiot, o Eterno trazendo orientações, né, contra aí o consumo do sangue, né, de relações sexuais ilícitas, como incesto, homossexualidade, bestiagem, né, relações sexuais com mulher durante o seu ciclo menstrual, né, e foi bem colocado aí as palavras do Moshe em relação ao sangue, né, no capítulo 17 aí, de 10 ao 14, e de acordo com a Torá, o consumo de sangue é estritamente proibido e considerado aí uma violação gravíssima das leis judaicas, né, da Kashrut. Essa proibição aí aplica ao sangue de animais, aves, né, fundamentado no princípio de que a alma, de que o sangue é a vida, é a alma da carne que está no sangue, né? Está lá no verso 11. E, então, todos esses desvios, essas perversões, são detestáveis para que o Senhor, e ele traz essa orientação, e o Eterno fez com que a terra se torne maldita por causa dessas más ações, descritas aí no capítulo 17, né? Na verdade, essa porção do Torá explica que esses pecados estavam entre as razões pelas quais Deus as vomitou, né? Vomitou aquelas pessoas fora da terra. Está no verso 24 do capítulo 18, fala assim: não vos impurifiqueis com todas essas coisas, pois com todas elas impurificaram-se as nações que eu hei de expulsar diante de vós, né? E o 28 fala assim: para que a terra não vos vomite, impurificando-a, como vomitou as nações que estavam antes de vós. Então, entendemos que, por isso que Deus exigiu a moralidade e a santidade aos Bene Israel, né? Para que não seja como aquelas nações que praticavam essas más ações, né, diante de Hashem. A porção Kedoshim continua com os mandamentos, com as mitzvot, que estão relacionados com a santidade ou com a santificação. Deus pede que sejamos santos como ele é, né? Está lá no verso 2 do capítulo 19, fala assim: fala a toda a congregação dos Bene Israel e lhes dirás: santos sereis, pois santo sou eu, o eterno vosso Deus. Então, a palavra Kedoshim vem da raiz Kadosh, né, que significa separado ou santificado. Mas nós não somos deixados a nossas próprias imaginação sobre o que a santidade olha ou age, como Deus o conecta à atitude e ações específicas. A Parashat Kedoshim começa com as palavras Kedoshim Kiryu, né, traduzido como sejam santos, e declarações semelhantes ocorrem ao longo dessa porção da Torá. Mas o que significa ser santo? Como a santidade é criada, como a santidade é alcançada? Como a nossa santidade se relaciona com a santidade de Deus? Aí, já no final da porção, um versículo semelhante declara, no capítulo 20, e o verso 26, sereis para mim santos, porque santo eu sou, o Eterno, e vos separei de todos os povos para ser meus. Então, essa justaposição de santidade e separação pode implicar que a santidade é definida pela separação. O versículo que surge no contexto da ordem de diferenciar entre os animais que podem ou não ser consumidos, parece declarar que a santidade de Israel deriva do fato de ele próprio ter sido diferenciado. Deus separou Israel, Deus chamou o seu povo a separar-se das outras nações. E essa abordagem parece estar alinhada com a opinião de diversos comentaristas da Torá, que entendiam a santidade como a abstinência de certas práticas proibitivas, ou mesmo simples, impróprias,
Se pararmos por aqui, poderíamos interpretar esse mandamento de ser santo como uma ordem para viver um estilo de vida ascético, mas como observo diversos textos midrásticos, a Torá não foi dada para anjos, mas para os Bene Israel, para pessoas. Será que Deus deu a Torá, a criação física, apenas para nos dizer que, para negarmos a nossa fisicalidade? Talvez possamos desenvolver a ideia de santidade como algo separado do outro, com a ideia de separação para o outro. Isso pode ser visto como um dos termos judaicos para o casamento, do shim, a mesma raiz hebraica que o nome dessa porção de hoje. A forma tradicional recitada sobre o dócil nupcial é Harei at mekudeshet li. Eis que é santificado para mim. Então, a santificação aqui não se refere simplesmente à separação de outros parceiros em potencial, mas à designação para um relacionamento único com um indivíduo específico. Parte de ser santo é homenagear nossos pais. Na verdade, um dos primeiros dessa mitzvot é o comando, é a ordem para respeitar pai e mãe. E parece que não há limite de tempo para isso. Em outras palavras, nós não paramos de honrar nossos pais quando fazemos 16 anos, 18 anos, 21 anos, 40 anos, né? Sempre devemos honrar. É um mandamento com promessa, né? E logo em seguida, a essa mitzvot de honrar os pais, é dado a mitzvah de manter o Shabat sagrado. O verso 3 fala assim: cada um a sua mãe e seu pai temerá. A sequência: e os meus sábados guardareis. Eu sou vosso Deus. Meu sábado guardareis. É uma ordem, é uma mitzvah central, encontrada em versículo como no Levítico 26:2, Êxodo 31:13, destacando o Shabat como um sinal de aliança perpétua, santificação, descanso entre Deus e o seu povo. E envolve aí uma reverência ao santuário, cessação de trabalhos e reconhecimento de que Deus é o Criador. Então, o Shabat é sinal de aliança. Sábado foi estabelecido como um sinal entre Deus e os filhos de Israel, para que soubesse que o Eterno o santificou. O sétimo dia é consagrado ao Eterno. Um dia de descanso kadosh, santo, e a ordem inclui guardar o Shabat, reverenciar o santuário de Deus, aliança perpétua. A observância foi definida para ser celebrada nas gerações como um pacto eterno. Então, o sétimo dia é um Shabat de descanso, é santo ao Eterno, sendo proibido realizar trabalhos como é detalhado lá no capítulo 23, 32, né? E é um reconhecimento de que Deus descansou no sétimo dia da criação, e a transgressão do Shabat era considerado grave, como uma advertência sobre a profanação do dia de descanso. Outros mitzvot incluem a doação de caridade, ser honesto aos negócios, manter uma vida consagrada. Podemos ver que o desrespeito para com os pais, a rebelião contra a autoridade, a homossexualidade e outras perversões sexuais, a corrupção nos negócios, profanos, a profanação do Shabat, estão se tornando cada vez mais comum em nossos dias. Mas nós temos que nos manter kadosh, separado, né? A Torá nos orienta: santos sereis. Então, os sábios dizem que o homem não precisa executar nenhum ato comum, ou seja, nenhum ato fora do comum, um ato extraordinário, para ser kadosh, para ser santo. E em todas as esferas da vida, o fazer e o não fazer
de cada um de nós é que nos torna Kadosh diante de Hashem. Então, que nós possamos cada dia mais absorver essas palavras, colocar em prática e nos aproximarmos de Deus em santidade. O horário está avançado. Quero agradecer por essa oportunidade. Só dar um Shalom Lebulan a todos ainda que estão presentes na sala. Eu volto a palavra para o Rosh. Shalom. Nós é quem agradecemos, Rosh, Yehudá, Mori Moshe, porque são palavras que realmente penetram em nossas mentes, nossos corações, e faz mesmo como a Ravera falou aí, nos dá alegria, né? Dá alegria de nós conhecermos a palavra do Eterno para começar a fazer justiça, porque em meio de injustiça devemos praticar justiça, né? E quanto mais justiça, a gente tem que procurar ser mais justo ainda, porque é assim que acontece. Pode cancelar a gravação, Muri?